E aí, pessoal, bom dia. Se vocês puderem abrir o livro de vocês aí na página 196 e fazer o acompanhamento do que a gente vai discutir aqui, é bem rápido, certo? A aula de hoje, eu estou passando aí para vocês páginas 196, 197, 198. Você tem o título Navalha na Carne. O que significa navalha na carne? Navalha, gente, é uma espécie de faca. É algo cortante. E a ditadura militar, ela foi uma faca enfiada na carne da democracia brasileira. Ou seja, se democracia é sinônimo de povo, os políticos vão enfiar a faca no povo brasileiro. E no caso aqui não seria nem os políticos, e sim os militares políticos, certo? Que acabaram transformando esse regime de 1964 até 1985 em um regime de exceção no Brasil. Quando a gente fala regime de exceção, foi o período mais duro, mais diferente da história do Brasil, onde a violência legitimada pelo ato institucional número 5 tornou-se prática autorizada pelo próprio governo, certo? Então a gente inicia na página 196 com duas leituras bem interessantes, certo? Primeiro, um depoimento de uma vítima, certo? E depois um discurso de um militar da época. Então vamos primeiro para o depoimento. Na página 196, se você puder acompanhar, que várias vezes seguidas procederam à imersão da cabeça do interrogando, a boca aberta, num tambor de gasolina cheio d'água, conhecida essa modalidade como banho chinês, que inclusive ameaçaram de tortura seus dois filhos, que torturaram seu marido também, que seu marido foi obrigado a assistir a todas as torturas que fizeram consigo, que também sua irmã foi obrigada a assistir às torturas. Sofreu violências sexuais na presença e na ausência do marido, a interrogando que ainda declara que durante a primeira fase do interrogatório foram colocadas baratas sobre seu corpo e introduzido umas no seu ânus. Então você tem aqui, gente, o depoimento de vítimas da repressão militar, certo? Então é algo duro, não é? Você imagina você ter barata introduzida no seu ânus. Ele fala aqui que a pessoa foi violentada sexualmente na presença e na ausência do marido. Por exemplo, gente, era comum arrancar a unha da pessoa com alicate a sangue frio. Era comum amassar com um alicate o bico, o mamilo do peito das vítimas. As pessoas eram sentadas em cadeiras de choque elétrico. Os homens eram sentados em cadeiras que o fundo era como se fosse de um vaso, tinha um buraco embaixo, e o militar vinha com um coturno e dava um chute nos seus testículos. Então foi um momento muito duro da história do Brasil. Por isso o título do capítulo, Navalha na Carne, tá certo? E engraçado, o ato institucional número 5 legalizou, ele tornou legal o uso da violência. Jornais foram fechados, revistas foram fechadas, e o Brasil não pôde denunciar, o povo brasileiro não pôde denunciar os atos de violência que sofriam, porque a violência e a censura eram algo legitimado pelo ato institucional número 5. Vamos analisar agora o discurso de um dos militares da época, um saudoso, nas palavras do atual presidente da República Brasileira, Jair Bolsonaro, o saudoso brilhante Ustra, tá certo? Vamos ver o que o Ustra disse. Nossos acusadores reclamam com frequência de nossos interrogatórios. Alegam que presos inocentes eram mantidos horas sob tensão, sem dormir, sendo interrogados. Reclamam também de nossas invasões de lares, sem mandados judiciais. É necessário explicar, porém, que não se consegue combater o terrorismo aparado nas leis normais, eficientes para um cidadão comum. Os terroristas não eram cidadãos comuns. Fica claro aqui que o militar, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele tinha consciência que do que ele fazia era correto. Então, pessoal,
Você vê que o coronel Brilhante Ustra, ele vê que era necessário leis diferentes, porque as leis comuns, elas não iriam permitir tais atos. Quais atos eram esses de interrogatório? Sentar a pessoa numa cadeira elétrica, introduzir barata no ânus da pessoa, estuprar a mulher na presença e na ausência do marido, arrancar unhas. Esses eram os métodos de interrogatório dos militares durante a ditadura. Aí vem o questionamento, né? Como é que tem pessoas em sã consciência que vão às ruas em manifestações defender a volta de tal ato? Defender a volta de tal regime de exceção para o país. Como podemos aceitar militar envolvido com ato de tortura sendo altamente, né, livremente exaltado, homenageado? Somente a democracia, ou seja, somente um governo em que o povo tem liberdade, e isso é o mais importante. Nós temos que defender a democracia, né? As pessoas têm liberdade de defender o que querem. A gente só não pode permitir, né, que regimes de exceção voltem a existir no Brasil, porque foi muito duro. Acho que essas pessoas perderam essas aulas de história. E aí, pessoal, na 196 e 197, ele vai dar continuidade. Na 197, ela vai falar do principal órgão, né, que vamos dizer assim, operava essas torturas. É uma siglazinha chamada DOI-CODE, lá na página 197, no segundo parágrafo. No Exército foram criados 2 organismos de operações especiais: o Destacamento de Operação e Informação, o DOI, e o Centro de Operação de Defesa Interna, o CODE. Daí a expressão DOI-CODE. Vinculado às ações das políticas do Exército e financiados por indústrias brasileiras e multinacionais, foram organizadas em São Paulo ações de varredura de militares de esquerda, denominada Operação Bandeirantes, OBAN, em diversas delegacias, quartéis militares e mesmo em fazendas particulares de membros da repressão. Os representantes da esquerda tinham de responder às intenções de interrogatórios e sofriam sessões de tortura. Então, pessoal, todo mundo que fosse suspeito, eles usavam a palavra subversivo. Todo mundo que fosse subversivo, fosse de esquerda, compactuante do comunismo, seria preso, seria interrogado, às vezes torturados, muitos expulsos, exilados do país. Então, a ditadura, né, a navalha na carne, chega ao seu ápice. Quem introduz o DOI-CODE, o AI-5, é o presidente Costa e Silva, que a gente discutiu no slide passado. Mas o Costa e Silva se afasta. E quem entra agora como presidente é Emílio Garrastazu Médici. É no governo de Médici que a gente vai ter o maior uso do AI-5, o maior uso da tortura. É o momento mais duro da história do Brasil, da ditadura militar, certo? É de destaque também, pessoal, nestas páginas 196, 197, 198, você vê que a população brasileira ela vai tomar consciência, certo? É como se fosse um namoro. Você tem ali a mulher inocente com o rapaz que sai, que vai pra balada, chega pra ela e diz: "Ô amor, me desculpa, foi sem querer". Ela vai e perdoa. Aí ela vai atraída por ele, ele vai dizer: "Ô amor, me desculpa, foi sem querer". Ela vai lá e perdoa. Então chega um momento que aquela inocência ela é quebrada. E aí aquela moça cai na consciência de que ela tá com cafajeste. É a tomada de consciência. A gente lembrar, na aula passada eu disse que o próprio povo pediu a ditadura lá em 64. A marcha da família com Deus pela liberdade. Só que aí os anos se passam e a gente chega na passeata dos 100 mil, onde o povo toma consciência de que tinha feito o quê? Algo errado. E que começam as manifestações contra a ditadura militar, certo? E aí a gente vai destacar, pessoal, os estudantes, certo? A União Nacional dos Estudantes vai começar a fazer uma série de manifestações contra a ditadura, a luta armada, certo? Violência
contra a violência. A gente sabe que isso não gera muita coisa boa, mas vai ter uma luta armada, vão ter grupos de guerrilhas no Brasil, certo? Nós vamos ter instituições que antes apoiaram, como a igreja e a OAB, vendo que tinham feito coisa muito errada, então elas vão começar a se manifestar também. E também a ação de artistas, certo? Atores, cantores, certo? Pessoas da alta cultura brasileira vão começar a se manifestar contra a ditadura militar. Eu quero até trazer aqui para vocês, se vocês puderem pesquisar, o movimento Tropicália, que tinha aí nomes famosos, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, certo? Que até hoje fazem bastante sucesso, mas que tinha por trás, como grande articulador, grande planejador desse movimento, um piauiense chamado Torquato Neto, hoje homenageado como o nome da Universidade Estadual em Teresina, a Universidade Estadual Poeta Torquato Neto. Então, um piauiense fez parte dessas lutas, atuante, com destaque, certo? Na luta contra a violência implantada pelo regime militar. Professor, só teve coisa ruim na ditadura militar, foi, pessoal? Não, uma das coisas boas é a gente ver que o povo se toca e ele vai fazer resistência. Surge aqui uma grande liderança, né? E aqui eu não estou puxando saco para ninguém, vou apenas, né, repassar para vocês. Um líder trabalhista chamado Luiz Inácio da Silva, o Lula, ele surge como grande personagem aqui, certo? Ele vai ser um dos grandes líderes trabalhistas e é quem se aproxima, certo? De ideias de esquerda e começa a fazer discursos e começa a ganhar simpatia numa região de São Paulo chamada ABC Paulista, e a carreira dele política vai se iniciar por esse momento. Foi um líder de luta contra a ditadura militar, certo? Então, tivemos, né, como ponto positivo essa tomada de consciência da população, de instituições. Você tem aí a igreja, a OAB, os estudantes, os artistas e aí os trabalhadores, né? Simbolizado aí pela figura do surgimento do sindicalista do Lula, certo? E também teve o milagre econômico, que aí é a nossa discussão da próxima aula, certo? Um ponto positivo, entre aspas, foi o crescimento econômico vivido pelo Brasil durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, chamado de milagre econômico. Mas a nossa aula de hoje fica por aqui, tá certo? Abraço!